Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimento. Sextamos com polêmica, porque ontem foi anunciado o IOF e o governo já voltou atrás. Gente, não deu nem 12 horas para o recuo. Eu estava até tentando fazer um bolão de quanto tempo que ia demorar para chiarem, para distorcerem alguma coisa e depois para ter recuo, porque a gente já aprendeu que isso sempre acontece. Mas foi mais rápido do que eu imaginava. Então eu vou explicar o que mudou, o que é esse embrolho todo, e a gente também vai falar dos cortes de gastos que foram anunciados ontem, né? Os bloqueios, na verdade, para ser mais exata. Vamos explicar tintim por tintim disso, mas temos hoje também sexta-feira com agenda, então vamos ver quem que está sextando também na nossa agenda, passando aí pelos principais tópicos do dia. Então, hoje saiu o PIB da Alemanha do primeiro trimestre, ainda aqui já a medição final, saiu às 3 da manhã, então um dado bem cedinho já pra gente. Vendas no varejo de abril saiu também no Reino Unido às 3, e a OCDE divulgou o primeiro relatório de estatística e comércio do primeiro trimestre de 25. Esse já saiu às 7 da manhã. Tivemos aqui no Brasil IPCS às 8, mas IPCS é o IPC semanal. Aqui, terceira quadricemana de maio, uma medição semanal para a gente ter uma ideia do que está vindo aí no índice de preços ao consumidor, medição iótica da FGV. Mas não para por aí, porque tem mais coisa vindo na agenda. Tem o presidente do Fed de São Luís participando, né, junto ao presidente do Fed de Kansas City, de um bate-papo num evento no Arkansas. E a gente tem também vendas de moradias novas nos Estados Unidos que saem agorinha. Tem também a diretora do Fed, Lisa Cook, discursando numa conferência anual de mulheres na macroeconomia. E aqui, gente, vale o que eu sempre falo. Falou o presidente do Fed de St. Louis, do Fed de Kansas City, foi lá a Lisa Cook falar em algum evento. Todo mundo quer saber o que eles estão tendo de percepção, não só de inflação, mas também de política monetária, se vai ter alguma sinalização, se tem alguma mudança de rota, o que eles vão falar em relação à economia dos Estados Unidos, ainda que não seja um evento sobre isso. E por isso que eles estão aí na agenda, porque sempre tem alguma sinalização, alguma fala que pode ser destacada, e disso o mercado espreme uma limonada. Agora vamos seguir porque tem mais um pouquinho de agenda, se não me engano, tem mais uma página para trazer aí os principais assuntos. Tem palestra de quem? Do Gabriel Galípolo hoje, mas só às 2 horas. Se tiver fala por lá, alguma fala relevante, algo que ele mencione aí a política econômica, a política de juros, a gente traz para vocês. É o seminário anual de política monetária da FGV-IBRE, o Instituto da GV, que a gente traz bastantes dados deles aqui também. E tem o diretor de Assuntos Internacionais e Gestão de Riscos, o Paulo Pichetti, também falando nesse mesmo evento às 4h30. Então, hoje um dia mais morno assim, de indicadores, não é um dia que tem um indicador muito relevante, nem aqui e nem nos Estados Unidos, pelo menos para essa parte da abertura do mercado, porque o PIB da Alemanha ele é relevante, mas ele já foi divulgado às 3 da manhã e o que tinha que repercutir já repercutiu. Agora, na parte mais perto da abertura, na parte mais próxima da abertura, a gente não tem tantos eventos ou indicadores importantes, a não ser as falas dos diretores e presidentes dos bancos centrais daqui dos Estados Unidos. Então, isso deve ficar mais no radar hoje, além do IOF, que está fazendo um barulhão. Mas antes da gente falar sobre isso, eu vou passar para o Diego, que já está lá na redação, para contar como é que foi o fechamento ontem, porque foi uma turbulência. Diego, bom dia, como é que você está? Bom dia, Débora. Bom dia a toda a nossa audiência. Bom dia para a nossa telespectadora fiel Maria Helena. Bom dia para a nossa querida Terezinha Rabelo. Bom dia para o Pedro Camargo. Bom dia para outra queridíssima Gladys Garcia. Bom dia para o nosso telespectador fiel André Bonzan. E um bom dia especial aqui para minha estimada amiga Júlia, que está nos assistindo pela primeira vez. Seja muito bem-vindo ao Mercado de Investimentos e a toda a comunidade CL. Débora, sextou, só que sem muita alegria hoje, para ser sincero. Dia nublado, clima frio e o fechamento da Bolsa ontem no negativo. O Ibovespa encerrou a sessão de ontem com queda de 0,44%, aos 137.272,59 pontos. O dólar até chegou a cair 0,80% durante o dia, mas virou para alta e encerrou a quinta-feira com uma alta de 0,32%, cotado a R$ 5,66.
O desânimo também atingiu a turma corporativa. Entre os nossos pesos pesados, a Vale e a Petrobras fecharam em queda, acompanhando a volatilidade do minério de ferro e a nova baixa do petróleo. O grande destaque do dia de ontem foi o anúncio conjunto do Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e da Simone Tebet, ministra do Planejamento, detalhando um bloqueio de 31,3 bilhões de reais no orçamento do ano que vem, 2026. Já lá fora, de acordo com o nosso portal, a aprovação de um pacote de impostos nos Estados Unidos gerou algumas incertezas e preocupações sobre a trajetória da dívida pública, o que também mexeu com o humor dos mercados. Com isso, as bolsas de Wall Street fecharam cada uma com uma direção. O Dow Jones fechou literalmente no 0 a 0, com variação de 0%. O S&P 500 caiu 0,04% e o Nasdaq, por sua vez, subiu 0,28%. Débora? Vamos lá, vamos entender o que aconteceu ontem aqui e fora, porque foi realmente um movimento de muita oscilação, né? A nossa bolsa, ela chegou no começo da manhã, logo depois que teve o anúncio do bloqueio e logo que teve o anúncio, né, o pronunciamento ali, a fala do Fernando Haddad com a Simone Tebet, o mercado reagiu muito bem, né? O mercado ficou positivamente surpreendido, mas ao mesmo tempo que ficou positivamente surpreendido, e a gente vai falar mais disso depois, então não vou entrar em tantos detalhes aqui agora, ele também falou que a gente podia ser mais, né? Então, assim, nunca é suficiente, é o que eu sempre falo, nunca é suficiente mesmo. Mas nesse comecinho de dia, a nossa bolsa foi para o terreno positivo, inclusive, conseguiu ali dar um suspiro, foi ali reagindo muito bem para o lado positivo dos ganhos. Mas, à tarde, quando vazou, porque aí vazou antes de ser divulgado o anúncio do IOF, né? Ele vazou um pouco antes e isso já começou a mexer com as expectativas do mercado. O primeiro setor que reagiu não à toa foi o financeiro, porque o IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras, a gente vai também detalhar daqui a pouco, então não vou entrar muito nesse aspecto. Mas o setor financeiro foi o primeiro que reagiu e já foi para o terreno negativo também. E aí a Bolsa começou a virar todo aquele otimismo que veio do mercado financeiro, que esperava mesmo um bloqueio até menor, né, um montante menor, acabou sendo dissipado e dizimado pela notícia que tinha vazado do IOF, só que o anúncio ia ser só feito, né, e a coletiva às 5 da tarde, já perto do fechamento. Então, o mercado ficou oscilando nessa expectativa do que viria, né, depois do vazamento, até tentaram colocar uns panos quentes nesse meio tempo, e aí veio a confirmação às 5 horas. Só que, como eu falei, a coisa durou muito pouco porque parte já foi recuada. E é disso que a gente vai falar daqui a pouquinho. Em Nova York, tem todo aquele imbróglio do Donald Trump tentando fazer passar, e na verdade já fez passar aquele corte de impostos na Câmara, só que o mercado está muito receoso em relação a isso, porque para eles isso vai gerar inflação junto às outras medidas que Donald Trump está tomando para a inflação. E o mercado, a gente sabe que quando ouve a palavra inflação, tem uma reação imediata que é subir juros futuros, começar a apostar que os juros vão subir no futuro. E isso aconteceu lá nos Estados Unidos, as treasuries voltaram a subir. Isso também impactou o mercado aqui no Brasil, tanto de câmbio quanto de juros. Então, um dia que começou positivo, foi um dia que tinha ali, né, um suspiro no começo, o Ibovespa tinha dado uma trégua, tinha conseguido subir e depois perdeu tudo e foi para o negativo e acabou o dia no negativo, virou a semana. Nada que aconteça hoje, acredito que vá salvar a semana, mas ainda a bolsa está negativa, então aí que não vai salvar mesmo. Já posso falar? O mercado vai errar as projeções dessa semana, justamente por essa virada que o mercado deu do meio para o fim da semana aqui. Outro ponto importante é a Petrobras, porque a Petrobras ela caiu ontem e a Petrobras tinha conseguido se descolar alguns dias do movimento do petróleo. Só que ontem a gente teve dois aspectos juntos também. Não só o preço do petróleo caiu, e isso afetou a Petrobras, mas até que nos outros dias, o petróleo vem caindo recorrentemente, a Petrobras estava subindo em alguns dias com otimismo generalizado. Só que ontem a gente teve um outro evento junto que foi a OPEP, divulgando que talvez comece a aumentar a sua produção. Aí sim, o petróleo acaba sendo muito impactado e a Petrobras, consequentemente, também. Então ela foi para o negativo também com mais aprofundamento por conta disso. Acho que vale a pena a gente falar, já que a gente fala de OPEP quase sempre aqui.
Mas já vamos puxar o gancho, então, para falar do IOF, que eu acho que é um assunto que deve estar pipocando aí na cabeça de vocês, com um monte de dúvidas. Então, se tiverem dúvidas, vocês já sabem, né? Deixa aí no chat, porque o Diego está lá na redação, pegando essas dúvidas de vocês. Então, se vocês tiverem uma dúvida sobre esse assunto ou sobre outros assuntos, podem deixar lá, que a gente vai tentar responder na medida do possível. Agora, vamos entender o que aconteceu com esse IOF, o que o governo anunciou e o que ele voltou atrás. Porque aqui eu acho que vale a pena a gente pensar. O governo está tentando ali, né, equilibrar o seu déficit fiscal, ou tem pelo menos zerar, né, esse déficit fiscal, e a gente vai falar bastante disso na hora do bloqueio, porque é que esse bloqueio foi até maior do que se esperava. E aí você tem uma medida sendo tomada que seria o aumento do imposto sobre operações financeiras. Acho que o primeiro problema que a gente vê aí, eu nem vou entrar tanto no aspecto do que mudou, enfim, foi vazar antes. Quando tem o vazamento antes, o mercado já começa a reagir mal, como eu expliquei agora falando da Bolsa, já começa a reagir mal antes. Eu comecei a ver notícia disso durante a tarde, bem antes das 5 horas, que fontes dizem que IOF vai subir, que o mercado vai mexer no IOF, só que até então ninguém sabia no que ia mexer no IOF, porque o IOF ele é um imposto sobre operações financeiras que incide em vários aspectos, no câmbio, no crédito. Então, onde que ia incidir esse IOF aumentado? Tinha muita incerteza em relação a isso, só que qualquer aumento aí de imposto normalmente é mal recebido, principalmente se a gente está falando de operações financeiras. Então, qual foi o primeiro setor que chiou e que começou a reagir negativamente? O setor financeiro, porque se você aumenta o imposto em relação às operações financeiras, pode ser que a pessoa que ia pegar aquele crédito que já está restritivo por conta da taxa de juros, não pegue porque ainda assim vai ter o IOF. Ninguém sabia até o momento se ia ser na pessoa física, se ia ser na jurídica, quem que ia sofrer esse aumento. Então, o mercado já começa a reagir mal antes. Eu acho que o primeiro ponto aqui, o primeiro problema que a gente tem é o vazamento antecipado. Aí vai o governo, tenta botar uns panos quentes, tenta remediar ali a situação, e aí a coletiva acontece às 5 e vai confirmando ali o que já tinha sido aventado nas notícias durante a tarde. Só que qual foi o problema aqui? Tiveram algumas mudanças que impactavam principalmente fundos de investimento, investidores maiores, as transferências internacionais para investimento também, investimento no exterior, os fundos também que investem no exterior iam começar a ter um IOF maior e, obviamente, esse setor reclamou. E a gente sabe que quando esse setor reclama, isso ganha muito peso. Então, não demorou nadinha para o governo voltar atrás. E aí eu queria até trazer um ponto. Quantas vezes a gente já falou disso? Gente, eu vou beber uma aguinha só porque minha voz está prejudicada hoje. Às vezes a gente já falou para vocês, né, o governo joga uma medida, ele coloca ali uma medida que tem um apelo às vezes popular ou não, começa a ter uma reação negativa e ele volta atrás. Eu acho que esse é um grande problema, porque quando você assume ali uma medida, ou você banca ela, ou você nem coloca ela em pauta. Ou tenta ver, fazer algum estudo, algum ensaio para ver se aquilo vai ter uma reação negativa ou não antes. Porque do jeito que está sendo feito, parece que jogam a medida, colocam ali a posição tomada, quando tem a reação negativa em massa, volta atrás. A gente viu isso acontecer no Pix, e no Pix foi pior ainda, porque no Pix ainda tinha muita distorção dos fatos, então o governo voltou atrás de uma coisa que nem precisaria voltar, porque não ia ter impacto de fato na vida das pessoas, mas por toda essa pressão voltou atrás. Agora no IOF, então não faz tanto tempo que teve um recuo e outro, teve todas as críticas em relação às brusinhas da China, da Shine, enfim, que também teve toda essa repercussão negativa e que começou já por uma distorção também lá do imposto de importação que sempre existiu. Então a gente vê que sempre que tem uma mudança, principalmente que vai mexer com o bolso de alguém, se tiver reação negativa, se tiver chiadeira, a medida é recuada e volta atrás. E aí que impressão que dá, para quem está ali olhando? Bom, se a gente pressionar, se a gente fizer barulho, se a gente chiar o suficiente, isso nem vai para frente. Então começa a trazer uma questão ali até de credibilidade nas medidas que são tomadas pelo governo, principalmente do lado fiscal da coisa.
porque é sempre, né, nessa parte envolvendo imposto, vamos combinar aqui, brasileiro já tem um super pé atrás com o imposto. Brasileiro, ele paga muito imposto porque sabe que paga imposto indireto nas compras, sabe que o imposto acaba pesando, ainda que não tenha essa noção tão clara, sabe que tem imposto na notinha ali que ele comprou no mercado, vem ali, paguei tanto de imposto nessa compra. Se você tem uma renda menor, claro que o imposto sobre consumo pesa mais na renda. Então já tem todo esse estigma do imposto aqui no Brasil, pago muito imposto de renda, enfim, né, já tem toda essa questão envolvendo imposto. Então toda vez que você fala imposto, você tem que ter um cuidado redobrado no Brasil, porque senão vai ter reação. Mesmo que aquele imposto nem seja ali colocado para você, ou nem que às vezes nem tenha a ver com o imposto, mas se alguém falar que vai ter, a pessoa já fica assustada, já acha que é com ela, já acha que vai mexer com a vida dela. Então, já tem toda essa questão no Brasil. E sabendo disso, eu acho que o governo devia ser mais cuidadoso quando trata de questões envolvendo tributação. Porque não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira que vai para o round e acaba apanhando, tem que voltar atrás. E voltar atrás é muito ruim, porque você acaba tirando a credibilidade da medida que você acabou de tomar. Então, parece que é só apertar o parafuso que ele vai espanar. Todo mundo sabendo disso, sempre que for um desagrado, vai lá e aperta o parafuso para ver se espana e volta atrás. Então, eu vejo muito isso, né, nessa comunicação, nessa forma que as coisas são colocadas, e parece que foi, mais uma vez, um round que o governo apanhou um pouquinho e dessa vez nem esperou apanhar tanto para voltar atrás. Foi menos de 12 horas para a coisa ser diluída e mudar. Agora, vamos ver onde que o imposto vai mudar, porque isso é importante para vocês, onde que ele vai pesar no seu bolso e o que voltou atrás ou não, porque isso também diz muito sobre tudo isso. Vamos lá. Respirei. VGBL, aportes mensais. Sabe o Vida Gerador de Benefício Livre? O famoso VGBelão? Aquela previdência VGBL que tem V de vida não é à toa, porque ela é considerada tipo um seguro de vida, né? Uma modalidade de previdência que inicialmente era pensada para ser seguro de vida também, era uma questão, e por isso que ela tem essa nomenclatura, e por isso que ela está aqui no IOF de seguros. O VGBL, a previdência VGBL, ela não tinha alíquota de IOF, então você aportava na sua previdência, zero IOF, não tinha cobrança disso. Como fica agora, né, com a situação atual, com a mudança do IOF? Para quem aporta até 50 mil, então vamos combinar, né? Quem que aporta mais de 50 mil aqui no Brasil por mês na Previdência, no VGBelão? Vamos lá, para quem aporta até 50 mil, continua zero, 50 mil por mês, tá? Então, a pessoa tem que ganhar muito mais que 50 mil por mês para botar 50 mil na Previdência, mas vamos continuar aqui. Até 50 mil, zero de IOF, 5% do aporte de IOF acima de 50 mil. Então, aqui já começa a ter, né, uma incidência que não tinha antes e que vai desagradar pessoas que têm maior poder aquisitivo no Brasil. Seguindo aqui, IOF de crédito para empresas. Para pessoa física, até agora não mudou nada. Então, vamos lá, crédito para empresas. As cooperativas até 100 milhões por ano, né, não tem alíquota, não tinham alíquota, e vão continuar não tendo alíquota de IOF em cima desse crédito, porque não sei se vocês sabem, mas toda vez que a gente pega um crédito, tem ali a parte que é juros e tem a parte que é IOF. IOF sempre incidiu no crédito. O que vai mudar agora é a alíquota e de algumas categorias. E de que categorias? Por exemplo, das cooperativas acima de 100 milhões por ano, porque antes elas eram tratadas da mesma forma das cooperativas de até 100 milhões por ano. A alíquota era zero. A partir de agora, elas têm tributação igual às outras empresas, que são as pessoas jurídicas, que vão pegar créditos em geral, e que tinham 0,38 de alíquota fixa, mais 0,0041 ao dia. E aí, como é que fica agora com a mudança? 0,95 fixo, mais 0,0082 ao dia. E para as empresas, pessoas jurídicas do Simples, com operações até 30 mil, tinha 0,38 de fixo mais 0,0137 ao dia e passa a ser 0,95 de fixo mais 0,00274% ao dia. Então, teve aumento nas duas categorias e as cooperativas vão ser tributadas como empresas jurídicas não cooperativas. Vamos continuar aqui.
As operações isentas continuam isentas, tá? Então isso é importante, porque tem algumas modalidades de crédito rurais, enfim, que não eram tributadas, não tinham IOF, não incidia IOF da operação de crédito e vão continuar sendo isentas. Quem? Crédito rural, FIES, geração de emprego, adiantamento salarial. São algumas linhas de crédito de pessoa jurídica que têm isenção e vão continuar tendo, nada muda nesse caso. No câmbio, que pode importar para vocês também. Acho que esse é importante a gente falar, porque muda um pouco a característica do IOF de câmbio. Porque antes, né, não sei se vocês lembram, mas teve uma época que o cartão de crédito tinha um IOF bem mais alto. Você usava o cartão de crédito no exterior, o IOF era bem mais alto do que o cobrado se você comprasse dinheiro em espécie. E aí as pessoas dividiam, não quero, até porque no cartão de crédito você não sabe qual que vai ser o câmbio que vai fechar, é o câmbio do fechamento da fatura, o câmbio da data, cada banco, cada financeira faz de um jeito. E aí você, primeiro que era dólar turismo também, acabava sendo mais caro e as pessoas ainda pagavam mais IOF no cartão de crédito. Isso quando faziam operações cambiais, então passava o cartão no exterior, por exemplo. E aí tinha uma outra alternativa, que era você fazer um cartãozinho que você mandava remessa para o exterior, como se fosse uma remessa de compra de moeda em espécie. O IOF é bem menor, como se fosse uma compra de moeda em espécie, e aí as pessoas usavam esse cartão e não cartão de crédito, tipo um cartão pré-pago. Você bota o dinheiro ali e você usa esse cartão pré-pago como débito no exterior. O IOF era considerado como de remessa, então era menor do que usar o cartão de crédito, mas semelhante ali a comprar o dinheiro físico, né? Comprar o dinheiro em espécie. Então as pessoas começaram a fazer isso também, e essa modalidade de transferência, né, de remessa, de usar esses cartões, ficou muito popular aí nos últimos anos, né? As pessoas deixaram mesmo de... Porque às vezes andar com dinheiro em espécie também é ruim. Então as pessoas deixaram de usar o cartão e começaram a usar esses cartões pré-pagos aí, ou cartões, né, que você faz a remessa, mandava remessa de câmbio, você recebe até a notinha ali como se fosse uma remessa de câmbio, e aí você pagava o IOF. E aí como fica? Até se quiserem deixar em tela cheia para o pessoal de casa conseguir ler melhor, porque está bem pequenininho, vamos lá. Os cartões internacionais e as remessas, né, e aqui são duas coisas diferentes, por isso está com a barrinha aí. Até 2024 era 3,38, a partir, na verdade, de 2024 era 3,38 da operação, né? Então, você passava ali seu cartão no exterior, desde 2024 você pagava só 3,38% de IOF. Só que as remessas eram 1,1, que era parecido com a compra em espécie. E aí o que acontece? Eles vão unificar isso. Não vai ter mais diferença se você passa o cartão ou se você passa o cartão que você fez ali, a remessa, ou você faz uma remessa para o exterior. O unificado agora é 3,5 para todo mundo. Então subiu para o cartão de crédito, né, passado ali no exterior, e subiu também para as remessas internacionais, subiu para os dois. Só que aí começou chiadeira, como vocês já podem imaginar, já que a gente está falando de remessa, tem gente que faz remessa para o exterior para fazer investimento. E aí, essas pessoas que investem no exterior e que mandam dinheiro para fora começaram a reclamar, porque, poxa, pagava 1,1 e agora vou pagar 3,5? Que absurdo, vai acabar com os meus investimentos no exterior. E aí também a gente sabe de quem está falando, certo? E aí, essas remessas para os investimentos no exterior vai manter 1,1 só para eles. Para o resto, aí vai continuar 3,5. Outra coisa, empréstimos de curto prazo, 6% até 2022, zerado desde 2023 e agora passa a ser 3,5% também, considerando curto prazo até 364 dias, não teve mudança nem recuo, né? Não teve mudança depois, né, do recuo. Transferência para fundos no exterior, aí é que o bicho pega também. Porque transferências para o fundo no exterior, o que é? Um fundo de investimento vai investir no exterior. Então ele vai pegar e vai diversificar seus ativos, vai ter uma classe de ativos ali dentro do fundo, que é investimento no exterior, e aí você vai comprar ativos no exterior. E para isso você faz o que? Operação de câmbio. Ou você mesmo opera câmbio ali. Mas enfim, investimentos no exterior. Quem que faz investimento no exterior por meio de fundo de investimento? Né? Só o gestor, só a asset, só a gestora de fundo que faz isso. Investimento em fundo no exterior, investimento fora do Brasil para questões de diversificação de portfólio de fundo. A alíquota era 0. Ia subir para 3,5, como todo mundo. E aí que foi a maior chiadeira. Eu vi todas as casas reclamando, porque isso vai inviabilizar
que a gente consiga diversificar os portfólios, isso vai prejudicar os fundos de investimento. E aí voltaram atrás, nada aconteceu. Feijoada, recuo, continua isento. Então, você vê que quem chiou, provavelmente muita gente chiou. Só que quem fez o barulho mais alto, que foram os fundos de investimento e também aqui as remessas para investimento no exterior, foram as que tiveram recuo, justamente as ligadas ao mercado financeiro. E aí a gente vê, né, inclusive o Haddad tentando aí remediar também a situação, falando, a gente voltou atrás em alguns aspectos para não criar ali nenhuma divergência ou nenhum ruído com o mercado financeiro, porque eles estavam tendo uma reação não exagerada, porque ele não falou que a reação foi exagerada, mas uma reação negativa em relação ao IOF, principalmente dessas duas categorias. E aí a gente já sabe que, né, não adianta só fazer o barulho mais alto, é também quem tem poder econômico no Brasil. Então, recuou e recuou rapidinho. E eu acho que isso diz muito também sobre o IOF, né? Muitas pessoas falam, por exemplo, mas o crédito da empresa também vai ficar mais caro. A gente já tem uma taxa de juros restritiva, o crédito da empresa vai ficar mais caro porque o IOF subiu, e isso vai no médio e longo prazo desacelerar também a economia. Então, no curto prazo gera arrecadação, mas no médio e longo prazo, em contrapartida, pode começar a desacelerar a economia porque o crédito já está caro, já está restritivo e você está colocando mais IOF em cima. E aí, não teve recuo, mas do mercado financeiro, esse recuou rapidinho. Não foi, sei lá, um dia para recuar, né? E aí já recuou porque estavam reagindo muito mal e estava tendo essa reação negativa, não queria ruído com o mercado. A gente sabe, né? A gente vê todos os acenos, inclusive que é o nosso próximo assunto, né, Diego? Mais aceno aí para o mercado pelo corte de gastos. Corte de gastos não, bloqueio. Pois é, Débora. A audiência, inclusive, fez algumas perguntas maravilhosas sobre o IOF, só que eu acho que vale a pena, talvez, a gente abordar de novo esse assunto na segunda-feira, porque agora a gente vai discutir um pouco mais sobre esse bloqueio, né? Então, ontem, na quinta-feira, dia 23, os Ministérios da Fazenda e do Planejamento confirmaram o bloqueio de mais de 31 bilhões de reais no orçamento do ano que vem. A medida veio no relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas do governo federal. A projeção para as contas públicas piorou. O que antes era um superávit de 14,6 bilhões de reais, agora virou uma previsão de déficit de 31 bilhões de reais, exatamente no piso da meta fiscal estabelecida. A meta do governo é zerar o déficit. Mas o governo também tem uma margem de tolerância que vai de um superávit de até 31 bilhões de reais a um déficit do mesmo valor. E o cenário já aponta para o negativo desse intervalo, não é, Débora? É isso mesmo. O cenário pintado ali no relatório de despesas e receitas acabou apontando para esse cenário. E o ponto que eu queria chamar a atenção aqui é porque, segundo o governo, e aqui eu estou pegando aspas aqui, segundo o governo, a revisão das receitas e despesas apontou que os gastos com previdência cresceram acima do previsto. Gente, vamos lá. Vocês conhecem a Kendi? Não sei se o Diego conhece. Diego conhece a Kendi. Diego já está com a gente há bastante tempo. Vocês aí em casa, eu não sei se vocês conhecem a Kendi, mas a Kendi é uma amiga nossa que trabalha aqui no programa, que é a Quem Diria. A gente vem falando disso e isso é um problema recorrente. Inclusive, se vocês quiserem voltar lá no dia que eu entrevistei o Haddad, eu fiz 2 perguntas em relação a isso. Se ele respondeu, aí é outra questão. Porque não responder também uma pergunta faz parte da resposta, certo? E a minha pergunta para ele era, olha, como os gastos da Previdência crescem acima, né, às vezes da inflação, porque tem o ganho real e tudo mais, como é que vai fazer para não entrar no mesmo problema que a gente tinha ali no teto de gastos, que é quando o gasto da Previdência começa a crescer e começa a usar muito do orçamento, como você faz para não pressionar as outras pastas, que era um problema que acontecia muito no teto de gastos, e aí elas começarem a brigar entre si, né? Então, essa era uma pergunta que a gente tinha aqui do programa para o Fernando Haddad. E a gente sempre, né, falou sobre isso. O Haddad entrou nessa coisa do arcabouço e tinham alguns problemas que apareciam ali e esse era um deles. E aí agora, vocês conhecem a Kendi? Quem diria que isso ia acontecer, ia acabar pressionando? Só que a gente sabe também que quando vem bloqueio normalmente no lado mais fraco. E eu quero ver, porque são despesas discricionárias que não são aquelas obrigatórias, que vão ser bloqueadas. Só que ainda não tem o quê? As pastas. Isso ainda não está definido. E nessa é que a gente vai ver onde é que a corda vai estourar.
Será que a corda vai estourar para a pasta da educação, que sempre é a primeira que sofre bloqueio quando tem contingenciamento, quando tem bloqueio, quando tem alguma situação assim, e aí a universidade fica com sem dinheiro até para pagar despesas ali recorrentes, comprar papel higiênico, ou será que vai ser em outro lugar? É isso que eu quero saber e espero que isso venha logo para a gente contar para vocês, mas isso era esperado e aí a gente começa a ver essa tentativa de saída dessa situação que já era prevista, estava dado que ia acontecer. E isso já acontecia no teto de gastos, então continua acontecendo e aí a gente precisa ver, a Haddad fez o arcabouço e agora ele vai ter que lidar com isso. Só que, infelizmente, provavelmente, vai continuar estourando para o lado mais fraco da corda. Agora eu vou passar para o rolê ICL, mas antes eu vou pedir para vocês entrarem em iclmercado.com.br para garantir a vaga para assistir Império Malafaia no dia 29 de maio às 8 horas, um documentário que está imperdível e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Mas para isso, tem que se inscrever aqui e garantir o ingresso. Agora sim, vocês ficam com o rolê ICL na sequência, com o William Deluca e Guga Noblar. Rolezeiros já tão ansiosos para dar rolê de sexta que eu sei. Então vocês estão em mais que excelente companhia a partir de agora. E a gente volta segunda-feira. Vou fazer um prensadão, que nem o nosso quadro semanal. Vou fazer um prensadão das dúvidas de OF e segunda-feira eu trago para vocês. Um beijão e até lá, pessoal. Silas Malafaia gosta de se vender como alguém que veio de baixo, mas hoje vive uma vida de milionário e é dono de uma fortuna que é até difícil de calcular. Ele se tornou dono de um verdadeiro império. O problema é que se você olhar o patrimônio do Silas Malafaia, você não vai ver quase nada dessa fortuna. É algo estranho, para não dizer suspeito. Eu sou o Igor Melo, repórter investigativo do ICL Notícias, e ao lado da Juliana Dalpiva, passei mais de um ano investigando a fortuna do Silas Malafaia. E agora nós vamos revelar detalhes inéditos sobre os bens e sobre a influência do pastor. Toda a verdade sobre o patrimônio do pastor Silas Malafaia estará no nosso documentário Império Malafaia, que será exibido no dia 29 de maio, quinta-feira, às 20 horas. E aí, Chico, vamos me contar, amigo? Velho, agora. Rapaz, que estampa é essa, rapaz? Gostou? Pô, Acompanha na de CL. pô, entrar agorinha. Vista a coragem. Leve a luta com você. Camisetas da comunidade mais corajosa do Brasil. Acesse souicl.com.br e garanta já a sua.